Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Meu nome é João Vitor Fanaia, sou professor de História do Colégio Master Alvorada e orientador da UNHB, Olimpíada Nacional em História do Brasil. Hoje estou aqui com uma equipe finalista da 17ª UNHB para comentarmos um pouco sobre nossa trajetória, nessa 17ª edição de uma das maiores Olimpíadas Acadêmicas de Ciências Humanas do Brasil, se não a maior, Para confirmar isso, eu trago alguns dados interessantes, como esse ano, a UNHB em 2025, na sua 17ª edição, tivemos um recorde de participantes, que foram 57 mil equipes inscritas, sendo que cada equipe é composta por 3 alunos. Então, totalizando, a gente teve 225 mil estudantes de todo o Brasil participando da UNHB. E no final, a gente só teve 340 equipes participando da grande final presencial na Universidade Estadual de Campinas. E estou aqui hoje com o Heitor, Luísa e Ana, que vivenciaram essa trajetória da UNHB desde a primeira fase até a 7ª fase e conseguiram chegar na grande final presencial e fizeram a prova e representaram muito bem o Mato Grosso nessa 17ª edição. Podem se apresentar? Tá, certo. Meu nome é Heitor, eu sou aluno do Colégio Master, segunda série, e participar da UNHB foi algo que eu queria há um bom tempinho já. Eu já participei do ano passado, mas eu não consegui o mesmo desempenho, mas esse ano foi muito bom, uma experiência para guardar para a vida toda, Eu sou a Luísa e eu estudo no Master faz 2 anos. E foi lá que eu tive o primeiro contato com a UNHB. Eu também participei no ano passado, só que a gente era de equipes distintas. Diferente do meu colega, eu cheguei na semifinal. Infelizmente, não consegui ter o privilégio de ir para a final, que nem eu tive esse ano. Mas, que nem ele falou, concordo, foi uma experiência incrível, assim, única. Se vocês tiverem a chance de um dia vivenciar isso, aproveitem o momento, que é simplesmente incrível. Além de momentos inesquecíveis, vocês também vão aprender bastante. Boa tarde, meu nome é Ana Júlia Leal, eu estudo no Master há 2 anos também, e esse ano foi meu primeiro ano participando da UNHB, e eu senti, assim, desde o começo da UNHB, que além do prêmio, além da viagem, a UNHB foi uma construção maravilhosa que a gente vai ter para sempre na nossa vida, porque a gente adquiriu muito conhecimento de forma prática, resolvendo as questões juntos e tudo. Então, eu acho que para sempre, além da viagem, das vivências e tudo, a gente sempre vai ter esse conhecimento que a gente adquiriu, assim, que até de forma diferente, fazendo questões Sim. juntos, discutindo. Então, eu acho que foi o mais interessante, assim, de tudo é poder ter essa abrangência em relação a temas e conteúdos, sabe? Isso é interessante porque eu tenho uma pergunta para todo mundo, quem se sentir à vontade para responder primeiro, que é uma coisa que a UNHB modificou na minha vida profissional. Ter um contato com vários documentos que a UNHB disponibiliza ao longo de suas fases, o meio que ela cobra da gente analisar esses documentos modificou muito minha forma de ver e ensinar história. Eu queria ver com vocês como que a UNHB ela modificou o contato de vocês com a história dentro de sala de aula, porque para mim modificou muito a maneira que eu dava aula. E para vocês, como que foi essa modificação da UNHB dentro de sala de aula? Eu senti que na UNHB a gente linkou vários conteúdos, não só de história, de sociologia, de literatura, de português, redação. Então, assim, eu consegui juntar todos esses conteúdos e estudar de maneira mais prática. Então, assim, depois da UNHB, eu consegui linkar melhor os conteúdos da antiguidade com a atualidade, que é uma coisa que a UNHB cobrou muito da gente. Saber escrever de maneira crítica, correta, ter conhecimento sobre as mais diversas áreas do conhecimento, não só de história, como de outros quesitos. Então, acho que para mim isso foi fundamental. Uma outra questão que eu queria até ver com vocês, como que vocês lidaram com os documentos que as questões de história apresentam em vestibulares, Enem? Como que foi esse contato com os documentos quando vocês fizeram a UNHB, após a UNHB, no caso,
Acho que esse contato com documentos da antiguidade, assim, foi muito interessante porque é um objeto de estudo muito legal, muito divertido de analisar em si, né? É muito legal ver os detalhes, ver a história do Brasil escrita e retratada nesses documentos e procurar jeitos de interpretar esses documentos é muito didático, né? Muito didático, é muito interessante e instiga a gente a procurar mais e a ficar mais interessado na história brasileira. Perfeito. Eu tenho uma outra questão que eu estava pensando muito nisso, né? Que é minha relação com a NHB, né? E relação com a escola. Quando eu entrei no Master Alvorada em 2022, né? Como estagiário. E até então eu não conhecia o NHB, não fazia ideia da existência de uma Olimpíada Acadêmica de História do Brasil, com tamanha força. Em 2023 eu tive a oportunidade de assumir a sala de aula. E foi meu primeiro contato com o NHB, comecei com 6 equipes, e foi crescendo a cada vez mais. E uma coisa que eu achei muito importante foi que a escola sempre me auxiliou em tudo que eu precisava, né? Desde disponibilidade de salas para eu me reunir com os alunos no contraturno, até mesmo o apoio emocional da escola foi muito importante, porque quem faz as Olimpíadas tem que ter um emocional também muito forte. E a escola, o tempo todo, ela me segurou, ela me auxiliou no meu emocional, ela falou que eu dava conta de realizar as orientações, de que a gente era capaz de ir mais longe, né? Então esse apoio da escola, para mim, foi fundamental para a gente chegar onde a gente chegou hoje. E eu queria ver com vocês, como que vocês observaram o apoio da escola desde o momento que a gente começou a se preparar para o NHB até o momento final que a gente foi embora de Campinas? Bom, pelo menos eu digo por mim. Eu senti muito apoio vindo da escola. É realmente uma segunda família. Tanto a Thalita, o João abraçaram muito a gente ao longo dessa trajetória. Mostrou que a gente não precisava ter medo, que a UNHB não é um bicho de 7 cabeças, por mais que tenha o peso que tem. A gente também teve a disponibilidade de salas. A gente foi lá, inclusive, que a gente teve algumas das nossas aulas preparatórias. Inclusive, antes da gente fazer a grande prova final, eles tiveram uma conversa muito reconfortante com a gente, que se a gente já tinha laços bem estabelecidos, eles se aprofundaram ainda mais. Eu tenho um grande, enorme carinho por todo mundo que esteve por trás desse projeto. Sou muito agradecida por todos vocês. E é isso. Eu acredito que nessa parte que você falou, da parte emocional, foi, assim, desde o início, a gente sempre teve muito apoio. Questão de sala, de tudo. Os professores ajudaram muito a gente. Todos os professores, eles passaram conceitos de sociologia, literatura, gramática. Eles trabalharam esses conceitos com a gente, corrigiram o nosso artigo da última fase, da penúltima fase. Então, mas para mim, a parte emocional foi, assim, o principal. Quando a gente chegou em Campinas, eu lembro que eu tava muito nervosa, eu tava com medo, porque primeira Olimpíada, né, sempre essa... Primeira Olimpíada viajando fora. Viajando fora, assim, com os amigos, mas ao mesmo tempo a pressão da prova. E eu senti um abraço muito reconfortante, seu e da Thalita, assim, que foi, nossa, o principal. Eu falava pro João, a gente precisa estudar isso. Ele, calma, Ana Júlia, vai dar certo. Um dia antes da prova. Vai dar certo. Um dia antes da prova, vamos rever esses conceitos. Não, vai dar certo, entendeu? Então, acho que esse foi o principal, assim, pra gente conseguir fazer a prova. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a UNHB é muito mais do que uma medalha, né? Sim. Porque a construção do conhecimento que a gente teve desde a primeira fase, que começou, se não me engano, em maio, até a final, que aconteceu final de agosto, né? A gente teve um crescimento de conhecimento muito grande nesse período. E a medalha era só consequência daquilo. Porque a gente aprendeu muito ao longo desse período, a gente teve muito contato com a história ao longo desse processo, né? Então, só de a gente estar lá,
entre as 340 equipes selecionadas para a grande final presencial, já era uma coisa digna de comemorar. E uma pergunta que eu tenho até para você, Heitor. Como foi quando você viu, né? Eu acho que até eu te mandei no dia. Como foi quando você viu o nome da sua equipe sendo convocada para a grande final presencial? Eu acordei e recebi a notícia e eu entrei em êxtase instantâneo. Eu fiquei muito feliz, eu abri um sorriso enorme. Minha avó até viu assim, perguntou: você tá radiante hoje, que legal. Aí ela perguntou, eu contei pra ela, ela ficou muito feliz por mim. A gente comemorou lá em casa. Ela me falou palavras muito bonitas também. E eu já fui contando a notícia, já fui falando. Eu e as minhas amigas da minha equipe, a gente já foi mandando mensagem, a gente já foi organizando coisas, a gente já foi pensando, a gente já estava pensando em tudo, a gente já estava pensando nos momentos bons que a gente viveu e que a gente ia viver. E a gente agradeceu muito por ter conseguido chegar nesse estágio final, nesse palco final, que é a final da ONHB. Eu, inclusive, tô até fora de casa quando eu recebi a notícia. Uma coisa que eu acho fenomenal da ONHB é a gente ter contato com o Brasil inteiro, né? É uma Olimpíada que a gente vai chegar, a gente vai ver pessoas do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, né? Até mesmo no Centro-Oeste que a gente nem conhecia. E eu percebi, Ana, que você foi uma das primeiras pessoas que entrou em contato com outras pessoas de outros estados, chegando lá em Campinas, no aeroporto de Viracopos, né? E não só pensando no aeroporto, mas fora do aeroporto também, como foi para você ver várias pessoas de diferentes partes do país lá na Universidade Estadual de Campinas, uma das maiores universidades do Brasil, né, fazendo uma prova de história, em todo mundo ligado pelo mesmo sentimento de querer uma medalha, mas ao mesmo tempo de fazer amizades. Como foi para você isso? Nossa, para mim foi incrível, assim, eu senti realmente que, como você falou, apesar da disputa e de tudo, a gente tava ali como uma grande família, na verdade. É tanto que a gente conversava com as outras equipes, a gente se dava dicas, a gente conversava sobre o que a gente achava que ia ser o tema, a gente trocava ideias sobre tudo que estava acontecendo, sobre como era incrível. E você conhecer outras culturas num lugar tão diferente, né? Numa das maiores faculdades do Brasil, assim, conhecer a Unicamp também foi maravilhoso, assim, eu senti um abrir, assim, de olhos para outras realidades, assim, poder conhecer outras culturas, outras pessoas e saber que eles também passaram pelo que a gente passou para conseguir chegar na final, que já é uma grande vitória, assim, foi fenomenal. Sem falar, né, que o último dia, que é o dia da premiação, que a gente se reúne lá no ginásio poliesportivo da Unicamp, faz uma festa com todo mundo cantando, dançando. Assim, pra mim, aquele dia sempre é o melhor dia da ONHB, sim. Que é o dia que todos os alunos, todos os orientadores, pais, diretores, coordenadores se reúnem e fazem aquela festa, né, para comemorar toda aquela edição que passou, né? Mas falando um pouco da prova agora, né, a grande prova presencial realizada em Campinas, eu percebi que, assim, o nervosismo ele é uma coisa muito normal de acontecer. Afinal, a gente está falando de uma das maiores Olimpíadas, vou falar mesmo, a maior Olimpíada de Ciências Humanas do Brasil. E eu percebi que Heitor era o cara que mais ficava calmo, né? Ele estava muito calmo nesse dia. E, Heitor, como que você trabalhou seu emocional no dia da prova? Como que você daria dicas para as pessoas trabalharem o emocional no dia da prova? Chegando numa ONHB, num vestibular, no Enem, como que você trabalha seu emocional nessas questões? Bom, eu sempre busco me acalmar e pensar sobre como eu já cheguei nesse estágio, que eu já passei pela parte mais difícil, né, que era o trabalho de competir contra outras 225 mil pessoas, 50 mil equipes, e eu sempre pensava sobre como eu preciso manter a minha mente tranquila para poder organizar os meus pensamentos, manter uma linha de raciocínio coesa,
né? E para eu também me concentrar mais, eu ficar mais sereno, né? Mais calmo do que ansioso e energético, porque eu prefiro ficar mais calmo e um pouco mais paradinho, de boa, porque eu sei que eu vou precisar poupar muito do meu mental para a hora da prova, porque eu sei que vai ser uma pressão, eu tenho que lidar com o tempo, a gente tem que discutir todas as nossas ideias, a gente discute a estrutura do texto, a gente tem muitas ideias a serem debatidas durante a prova, e eu sabia que organizando o meu pensamento, as minhas ideias, e buscando sempre pensar sobre como eu já estava no palco principal, né? Como eu já estava na prova presencial e como estava muito feliz sobre isso, eu queria me manter de boa, né? Tranquilo, e fazer a prova do melhor jeito possível. E além de passar a tranquilidade, né, para as pessoas que estavam na sua equipe, né? Isso é uma coisa importante, que eu percebi que você mantinha a tranquilidade das meninas também no dia. Você acalmou a Ana no dia da prova, né? E isso foi muito importante pra gente conseguir realizar a prova, né? Sim. Mas para o pessoal conhecer um pouco a prova, eu queria que você, Luísa, comentasse um pouco sobre como que é essa grande prova final, né? Como que as estratégias que vocês utilizaram para dividir as funções, para não ter conflito de ideias na hora, e se tiver, como que vocês resolveram esses conflitos de ideias no meio de uma prova que você tinha 3 horas para fazer, e é um pouco tempo, né, para fazer uma prova de analisar um documento, como que vocês fizeram tudo isso? Como que era? Conta pra gente como que é a prova, como que vocês elaboraram todas as suas ideias. Tive até flashbacks com você falando essas coisas. Mas, bom, primeiramente, eu queria destacar, né, que inclusive serve até de dica para as próximas equipes que vão participar da NHB no futuro, que não é para subestimar a dificuldade de você unificar em uma só resposta 3 perspectivas diferentes. Não subestimem isso. Porque, inclusive, outra dica é você montar uma equipe com seus amigos, quem você tem afinidade. E justamente por ser amigos, eu acho que leva a gente a ter o pensamento que, se ele é meu amigo, né, ele deve pensar igual a mim. Então, na hora que eu for conversar com ele, a gente vai escrever lá, vai dar tudo certo, não precisa nem treinar. Não caia nisso. Porque apesar da gente ser amigo há um bom tempo, é perceptível que nós temos estilos de agir diferentes. Tanto que, como foi mencionado anteriormente, se não me engano, a gente está cursando agora a 2ª série do ensino médio. Então, no nosso cotidiano, a gente é constantemente instigado, em questão do vestibular, a criar estratégias e pensar de forma individual. Criar essas estratégias visando o nosso próprio bem. E não pensar coletivamente. Então, quando a gente foi fazer o nosso primeiro simulado, a gente percebeu que, né, isso é um pouquinho mais difícil do que a gente pensava. Pois é, que a gente sentou para fazer o simulado, aí um tinha uma ideia, aí o outro queria fazer, aí ficava um quebra-cabeça que não se completava, no caso. E aí a gente pegou, sentou, falou, calma, vamos resolver isso. Eu sei que a gente tinha 1 mês para se preparar, mas para uma competição desse tamanho é considerado um tempo curto. Um tempo muito curto. Pois é. E aí, justamente, que entra essa questão do Heitor acalmar a gente, calma, vai dar tudo certo, entendeu? Vamos conversar. A gente se reuniu, expôs a problemática. E a gente chegou na conclusão que não seria benéfico a gente remoldar a nossa forma de pensar e escrever. Porque a gente percebeu que a gente conseguia... Não, que era melhor a gente escrever individualmente partes do texto, se fosse um texto sólido, ou se fossem as perguntas, cada um ficava com uma pergunta, do que todo mundo fazendo a mesma função. Então, a gente analisou essa fraqueza nossa e transformou em uma qualidade. Tanto que, além de resolver essa questão, a gente resolveu montar como se fosse modelos. Uhum. Porque, assim como você vem
né, tava instruindo a gente, falou, olha, é que nem neném, vocês não vão saber o tema e pior ainda, não vão saber nem a estrutura, né? Sim. Isso é uma Então, questão interessante da NHB. pois é. Aí a gente tinha que treinar tanto um texto, né, sólido, Longo, inteiro, um e texto curto, perguntas. um texto médio. Sim. Exato. Exatamente. E aí, não, beleza. Aí a gente vai montar a estratégia para cada um. Se vier isso, a gente vai fazer isso. E se vier pergunta, a gente vai fazer assim. Aí, em questão do texto, a gente separou em parágrafos, cada um ficava com um parágrafo. A gente analisava também a qualidade de cada um. Ah, eu sei tal coisa, fica com isso. Ah, enfim, a gente dividiu nesse esquema. Porque nós três temos muito embasamento histórico. A gente também domina a parte da crítica que a UNHB pede mesmo. Até porque se a gente fosse lá só apresentar os fatos históricos, eles já sabem disso. Eles são formados em história. A gente tinha que ir lá para dar o nosso diferencial, mostrar por que a gente estava ali, por que a gente era finalista. Então, que inclusive a Ana, eu queria te parabenizar, porque ela é muito boa nisso. Ela é muito boa nisso. Eu também queria parabenizar o Heitor, porque ele pensa muito rápido. E isso foram, assim, fundamentais na hora da prova. Mas, tudo bem se eu contar o modelo de como Não, foi que a gente... por favor. Então, aí vocês vão me lembrando. Mas, tipo, em relação ao texto, cada um fazia um parágrafo. E eles tinham em torno de mais ou menos quantas linhas, gente? Eram 10 linhas cada pergunta, se não me Sim. engano. Mas a gente, tipo... Tinha uma de pergunta oito. que tinha 8 perguntas. 8 linhas, linhas, 8 isso. linhas, isso. Era mais ou menos um modelo que se completava para dar 30 linhas. Era uma com 8, outra com 10 e outra com 12. Isso. Isso. Uhum. E aí Então. a gente planejou, né, fazer mais ou menos um texto cada. Uma pergunta cada, não foi? O que foi bastante interessante, que na verdade eu que tenho que agradecer por ter você na minha equipe, porque eu acho que a gente se completou em tudo. Assim, a gente conversando, fazendo simulados, que foi uma coisa muito legal, a gente viu que eu era melhor problematizando e fazendo a estrutura, e a Luísa era melhor desenvolvendo. E o Heitor era melhor desenvolvendo também, a gente ia trocando. Então, assim, o que foi legal é que a gente fazia as estruturas das perguntas, aí o que a gente conversava o rumo mais ou menos que a gente queria tomar, e aí trocava, o outro olhava pra ver se a gente achava que estava coerente. Então, acho que foi tudo um trabalho muito bom que a gente fez, porque a gente com o tempo aprendeu a trabalhar em equipe, que no começo foi bem complicado. Foi bem complicado. Pois é. Porque a gente tem pessoas diferentes, né? Pensamentos diferentes. Então eu falava uma coisa, o Luísa falava outra, Heitor falava outra. E a gente chocava, né? Mas aí, com o tempo, a gente conseguiu trabalhar bem essa questão. E um negócio que foi interessante também nessa final, que a gente poderia esperar ou não, mas que a gente treinou bastante nos nossos simulados, foi que a gente tinha o modelo de que eles dariam perguntas pra gente, só que não eram perguntas soltas, mas sim perguntas que relacionavam, né? Que se relacionavam, que a 2 tinha que usar a resposta da 1, a 3 tinha que usar a resposta da 2, que usava a resposta da 1 também. Sim. E como cada um ficou com meio que uma sessão da prova, aí a gente tinha que juntar as ideias dos três também ao mesmo tempo, e a gente tinha que... a gente sempre buscava o consenso, né? Porque a gente tem uns estilos diferentes, tem alguns pensamentos diferentes, mas mesmo assim a gente conseguia achar um ponto que a gente concordava e que a gente colocava nos nossos textos. E é algo que é muito interessante, que trouxe uma unidade para nossa equipe. Uma das últimas perguntas que eu tenho para vocês, né? É uma mais simbólica, né? Que eu queria fazer para vocês, mas qual foi o momento favorito de vocês na UNHB? A viagem inteira. Tudo. Tudo. Acho a que... viagem toda, mas... Pode falar. Desculpa, perdão. Não, você vai falar que... Acho que pra mim não tem como selecionar uma parte em específico, porque, sabe, se tirasse uma coisinha, se... Não dá, é tudo um sentimento. A única é um sentimento. Exato. Eu acho que os meus 2 momentos favoritos, assim, a viagem inteira foi incrível, mas acho que quando a gente chegou
que a gente saiu do aeroporto de Viracopos, eu olhei assim e falei, meu Deus, a gente realmente tá aqui, realmente Aí deu realmente certo. chegamos em Campinas. A gente realmente tem Campinas. Então, assim, pra mim foi um choque entender que aquilo realmente estava acontecendo, que deu tudo certo, que o nosso esforço deu um resultado. E acho que o segundo foi realmente na premiação, antes da premiação, quando a gente tava todo mundo junto, que a gente entrou numa rodinha, que a gente pulou com todo mundo, que a gente conheceu muita gente. Então, eu acho que, nossa, foi incrível. Foi muito massa. Eu acho que todo momento que desde que a gente pisou em Campinas, assim, eu já tava completamente alterado das ideias, que eu tava muito feliz, eu tava muito, muito feliz, muito alegre, que realmente parecia algo irreal, demorou pra cair a ficha. Assim, quando eu entrei no avião, caiu a ficha que realmente a gente tava indo pra Campinas, a gente tava indo pra essa final. E foi uma felicidade gigantesca e todo momento, assim, até fazendo a prova eu tava feliz, eu tava muito feliz fazendo a prova. Eu acho que a pressão que eu tava sentindo foi justamente diminuída por causa disso, que eu tava muito feliz, que eu tava com a minha equipe lá, elas são muito amigas minhas e tá com pessoas tão próximas, assim, num momento tão importante, é muito legal, é muito tranquilizador. E o momento de conhecer as pessoas do Brasil inteiro, ter aquele momento de diversão que teve o show lá dentro do ginásio, o show de encerramento da Olimpíada. Foi muito legal. Foi muito animador, foi muito divertido. Pular, escutando música do Brasil inteiro. Nossa. Foi Isso daí foi uma das minhas partes favoritas também foi essa. Nossa, tocou na Júlia, eu fiquei muito feliz. As meninas saíram correndo, me abraçaram, a gente começou a pular, foi muito legal. Pra mim, uma das partes mais especiais da UNHB foi ver a Cristina Meneghello e a Leca Pedro dando a medalha pra vocês, né? Pra quem não conhece, Cristina Meneghello e a Alessandra Pedro são as criadoras e coordenadoras da UNHB, né? Eu acho que a UNHB é uma Olimpíada muito... É de ciências humanas, mas ela é muito humana nesse aspecto. É uma Olimpíada em que você vê o criador da Olimpíada te dando medalha pro aluno, né? Você vê a coordenadora principal da Olimpíada entregando a medalha para cada aluno e reconhecendo o esforço daquele aluno. Para mim, foi um momento mais bonito daquela viagem, né? Acho que vocês ficaram muito chocados em conhecer a Cristina e a Leca, né? Para mim, foi uma das partes mais especiais, assim, da viagem, sem sombra de dúvidas. E, assim, hoje eu sou muito grato pela UNHB, tudo que a UNHB fez na minha vida profissional, na minha vida pessoal também, porque hoje eu não consigo viver sem a UNHB, sem passar um ano sem pensar em fazer uma UNHB. E eu queria agradecer muito a escola, que a escola, sem dúvidas, se não fosse o Colégio Master Alvorada, eu nunca teria conhecido uma Olimpíada que eu sou tão apaixonado hoje, uma Olimpíada que modificou minha forma de dar aula, que modificou toda a minha forma de ver o conteúdo histórico, porque a UNHB, gente, é uma Olimpíada que vai modificar não só seu estudo, mas vai modificar toda a sua percepção de trabalho em equipe, de amizade e tudo mais. Então, acho que é muito mais do que uma Olimpíada acadêmica, e isso é uma Olimpíada que a gente tem que levar para a vida, né? Exatamente. Bom, o Master me apresentou muitas coisas, né? Eu nunca conhecia a UNHB sem ser pelo Colégio Master. E eu queria saber para vocês conheciam já alguma Olimpíada como a UNHB antes de entrar no Colégio Master? Como vocês falaram, vocês já entraram ano passado no colégio, né? E foi o primeiro contato de vocês com a UNHB? Como que era antes disso? Na verdade, com a NHB, pessoalmente, foi o primeiro contato. Assim, eu sempre tive interesse por extracurriculares e Olimpíadas, mas no colégio que a gente estudava, a gente não tinha tanta possibilidade desse acesso. E aí, quando a gente entrou no Master, a gente tinha um leque de possibilidades que a gente poderia escolher o que a gente mais se identificava, assim. Então, além da Olimpíada de História, eu fiz a Olimpíada de Geografia, né, OBG, e a gente ganhou medalha de bronze, né, então foi que teve um apoio do Master gigantesco também, porque sem todo esse apoio da Thalita, da coordenação e tudo, a gente não teria essa possibilidade, né. Então, eu acho que isso é um diferencial incrível.
Alguém mais? Eu só queria falar sobre como, tipo, eu morava no interior, né, antes de vir pra cá, pra Cuiabá, e eu nunca tive, tipo, eu vim pra cá pro Master porque eu sabia que a educação aqui era muito, muito massa, era uma das melhores escolas do Mato Grosso, e sabia que o nível era alto, e eu buscava uma escola de nível alto, buscava uma escola que participava bastante de Olimpíada também, que buscava engajamento dos alunos, porque eu me interesso muito por isso. E eu não conhecia o NHB antes de vir para cá. Eu conheci graças ao Master. E eu conheci você, João, por causa da NHB ano passado também. Sim. A gente não teve tanto contato, né? Mas mesmo assim foi muito legal participar ano passado, mesmo que a participação tenha sido um pouco curta, foi muito legal. E eu fico muito feliz que a escola busca dar um apoio muito grande para a gente, que é uma equipe olímpica. Eles se importam muito com a nossa questão, com a questão dos alunos, com o mental, com a questão familiar, que pesa também nisso. E sempre busca nos dar o maior apoio nessas provas, dar a oportunidade para a gente de fazer, a oportunidade para a gente ir para a Olimpíada, dar a oportunidade da gente ir para essa final, que foi muito divertido, muito legal. Eu acho interessante, né, que o colégio, eles sempre disponibilizaram a estrutura, né, pra gente fazer nossos simulados. A gente sempre teve os professores à nossa disposição para elaborar, por exemplo, eu elaborava os simulados para vocês com base nas minhas idas às últimas finais, né? E o colégio sempre me incentivou a participar dessas Olimpíadas e sempre me incentivou a levar vocês para lá, né? Então tem uma questão muito interessante que é o incentivo aos simulados, né? A Thalita, por exemplo, ela deixava as salas disponíveis pra gente, dava aquele apoio moral quando a gente tava precisando, quando a gente tava cansado, né? Então a gente tinha aquele apoio, aquele carinho da escola que foi muito importante pra gente chegar até onde a gente chegou. Além disso, né, falar que a escola correu atrás de tudo pra gente ir pra final, correu atrás de passagem, correu atrás de hotel, a gente resolveu todos os trâmites pra gente, como o Heitor falou, pra gente realizar um sonho de ir para uma das maiores universidades do Brasil, realizar a final de uma das maiores, a maior, né, Olimpíada de Ciências Humanas do Brasil, né? Exato, a gente deve muito para a Thalita, porque ela, como coordenadora, ela não tem só a ONHB para cuidar, ela também tem outras questões, tanto que ela conversava com a gente, dizia, gente, calma, eu sei que tá complicado, porque houveram algumas questões ali, mas não impediram a gente de alcançar o nosso sonho, de estar lá em Campinas. Mas ela tranquilizava a gente, justamente entre a parte do apoio emocional da escola, tranquilizava a gente, calma, vai dar tudo certo. Ela estava até mesmo lidando com uma outra Olimpíada que também envolvia viagens, então ela estava assim, muito atarefada, mas mesmo assim ela ia lá, disponibilizava a sala pra gente, a gente fazia os simulados no conforto, no ar-condicionado, Projetor, né? tudo. Exatamente, a gente tava assim. Isso sem chique. falar que a gente tinha muitos professores que nos ajudavam, né, em todo esse processo. A gente tinha professor de sociologia que falava, eu acho melhor você citar essa ideia, tem tal ideia. Vocês buscavam outros professores além da história para ajudar a gente na elaboração das nossas respostas. Então, eu acho que isso é importante para mostrar que existe uma união muito grande dentro do Colégio Master, né? Uma união tanto dos alunos com os professores, quanto dos professores com os próprios professores. Eles incentivam a gente, né? Eles sempre buscam ajudar os colegas de trabalho. Eu acho que isso é um diferencial muito grande da escola, né? Que vai ajudar muito em outras Olimpíadas também, não tenho dúvidas disso. E o que eu acho muito interessante, que eu até comentei com a Thalita, é que eu nunca tive a oportunidade de estudar no colégio, que a gente tinha tanta proximidade com os professores. Tipo, a gente, quando tinha dúvida com o João do NHB, alguma coisa, a gente mandava mensagem pra ele, João, a gente tá com dúvida nisso, ajuda a gente, por favor. E o João respondia na mesma hora, e os outros professores também, eles abraçam a gente, não só
como uma equipe olímpica, mas como alunos mesmo. A gente tem a liberdade de conversar, de tirar dúvida e não se sentir julgado por isso, né? Que é uma coisa que Sim. acontece em muitas escolas. Realmente, uma família master. É verdade. Família Master. Por isso que a Thalita chama a gente de bebês dela. Então, vocês gostariam de deixar alguma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo agora? Acho que sim. Pode falar. Um conselho para vocês é valorizem muito a equipe de vocês, tenham paciência, porque no começo pode parecer que vai dar errado, mas se vocês conversarem, dá certo, sabe? Se organizem bem, estudem e aproveitem o NHB, porque mais do que uma Olimpíada, ela é uma experiência incrível. É uma experiência incrível de conhecimento, de viagem, de tudo, assim. É um abrir de horizonte, sabe? Então, aproveitem muito o NHB ao máximo. Se vocês tiverem... Quantas oportunidades vocês tiverem de fazer o NHB, façam, porque realmente vale muito a pena. Esse negócio de aproveitar ao máximo o NHB é porque você vai adquirir um conhecimento gigantesco fazendo essa Olimpíada. Exatamente. Você vai ler artigo, você vai pesquisar, você vai procurar vídeo, procurar documentário, você vai chegar a procurar outros professores, né? Vai dar o seu máximo para adquirir mais informações, conhecimento, desenvolver mais o seu pensamento crítico, desenvolver a sua personalidade, né, como um cidadão e aproveitar muito a participação com as pessoas com que você se importa, a sua equipe, como se fosse a sua família da UNHB mesmo. Vocês vão se dar bem, vai ter os momentos mais difíceis, algumas complicações, mas no final vocês vão conseguir passar por isso, passar por cima, porque um ajuda o outro e a equipe é uma só. Exato. E justamente, basicamente tudo que eles disseram, mas assim, aproveitem, estreitem laços, façam novos amigos, aproveitem para visitar o lugar. Se você não é de São Paulo, passeie por Campinas, aproveite, curta cada segundo, porque você vai sentir muita falta. E por exemplo, outro momento muito legal que a gente teve contato, após a prova, a gente foi pro maior shopping da América Latina. E a cada passo que a gente dava lá, era uma pessoa do NHB diferente pra gente conversar, pra gente compartilhar experiências. Então, assim, muito divertido ver tanta gente, sabe, que participa do mesmo nicho, no mesmo lugar, assim. É muito divertido, aproveitem, vai ser a melhor experiência da vida de vocês. Uma coisa que eu gostaria de falar também, né, que o Colégio Master, a gente teve no Mato Grosso 5 equipes sendo selecionadas para a grande final presencial em São Paulo, ou em Campinas, São Paulo, e dessas 5 equipes do Mato Grosso, 3 eram do Colégio Master, né, então o Colégio Master foi lá em peso representar o Mato Grosso na 17ª edição da ONHB, né, uma edição que bateu recordes de inscritos, como eu já havia mencionado, e que só 340 equipes participam da grande final, né? Então a gente fez muita história literalmente nessa edição. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, tá? Foi muito importante ter vocês ao meu lado durante essas mais de 7 semanas, né? E agradecer do fundo do coração todos os professores que apoiaram o projeto, sim, a escola que apoiou o projeto desde o início, desde quando eu era iniciante no NHB. Eu queria agradecer a Thalita, a Magda, ao Colégio Master, né, que nos apoiou em todos os momentos, nunca deixou a gente pensar que a gente não era capaz, porque a gente é capaz sim, tá? Nós juntos somos Master. Sim!